Módulo 1, avaliação, João Costa Aguiar Filho, Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia. Ao estudar os elementos teóricos da epidemiologia, resolvi ressaltar a importância da comunicação e da informação correta para estabelecer a conexão entre os estudos científicos, o planejamento público e a orientação aos cidadãos como elementos relevantes para o enfrentamento da Covid-19. Abordo a comunicação destacando três aspectos. O primeiro, eu chamo de informação de caráter público institucional. A comunicação é vista como instrumento formal para informar e esclarecer aos cidadãos o quadro da doença, as pesquisas já realizadas e os resultados sobre as ocorrências, prevalência, morbidade e letalidade, além das decisões de saúde pública. Em contraste com o avanço tecnológico, a naturalização da desigualdade e da exclusão social, também no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, estão sendo por demais evidenciados e cruelmente sentidos pela maioria das populações. Quando o controle da contaminação foi totalmente perdido e ocorreu a entrada e circulação do vírus em diferentes regiões do mundo, as populações desprovidas de direitos sociais básicos sofreram a ação devastadora do vírus. E as perspectivas não são nada boas, tendo em vista que, quando da disponibilização de vacinas ou soluções medicamentosas eficientes, a exclusão tende a empurrar aqueles mais vulneráveis para o final da fila. As disputas de poder, que envolvem os governos dos Estados Unidos, do Brasil, com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, aumenta esse risco. No nosso país, as diferenças regionais e sociais foram esgarçadas ao extremo. Não fosse o Congresso Nacional aprovar medidas legislativas de cunho social, a situação seria ainda mais grave. Outra questão que pode ilustrar a análise de desconfiança e a falta de coordenação do poder público foi a decisão dos órgãos de imprensa de não utilizar os dados oficiais para divulgar a incidência de casos e mortes do Covid-19, sob a alegação de que o governo brasileiro não trata esses dados com a transparência necessária. O segundo aspecto, eu chamo de informação científica não veiculada ou desconsiderada. São inúmeras as avaliações e conclusões científicas no aprendizado do trato com o novo coronavírus que não são informadas à população ou que, por interesse mercadológico, não são evidenciados. Apenas como exemplo, o professor Celso Ramos, que nos deu uma ótima aula, entende que não há justificativa para a adoção de medida de temperatura como instrumento de controle da infecção. Isso, ele tem base científica e estatística para isso. No entanto, centenas ou milhares de municípios ou empresas adotaram esse procedimento com aquisições de equipamentos para essa aferição. Isso apenas é um exemplo de como que há uma desconexão entre a análise científica e as decisões institucionais ou empresariais para o enfrentamento. O terceiro aspecto é a informação sobre os pacientes para as famílias. Os protocolos de tratamento da doença nas unidades de internação ou nos centros de tratamento intensivo impedem as visitações e diminuem os canais de informação sobre o estado de saúde dos doentes. No caso de morte, a dificuldade aumenta, porque os corpos dos falecidos, com suspeitos ou confirmação de Covid, são tratados de forma a impedir qualquer contato, mesmo visual, com os familiares. Esse procedimento causa um impacto ainda maior à família, porque o ritual do sepultamento é praticamente impedido. Nesse particular, a informação bem produzida e repassada pelos hospitais sobre a evolução clínica dos pacientes e, nos casos extremos, a ocorrência de óbito, é fundamental para garantir dignidade para as famílias. Algumas experiências têm sido exitosas, principalmente quando especialistas da comunicação se associam aos profissionais da saúde para criar alternativas, como mensagens gravadas com imagem e vídeos do paciente no leito, ou dos familiares enviando cumprimentos e mensagens de esperança. Mas, infelizmente, também há relatos de ocorrências constrangedoras para as famílias. Casos como a ausência de informação do doente para depois descobrir
que o mesmo já havia falecido e que o corpo estaria ensacado à espera de sepultamento, desconsiderando o sentimento dos parentes sobreviventes, são comuns nos hospitais. Enfim, como vimos, em saúde pública, enfrentando situações de pandemia como a atual, a comunicação segura, produzida como um elemento estratégico do enfrentamento da doença, é fundamental para a melhoria dos resultados em todos os aspectos.